Bom, gente, aqui é a Tayane e hoje eu trouxe aqui a parte 6 da Lei 11.350 do ano de 2006, que, como eu já falei aqui outras vezes, é a lei que rege as atividades dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. Bom, gente, primeira coisa que eu queria falar é que eu tava, assim, dando uma enrolada, realmente eu tava tentando dar uma enrolada para trazer essa parte aqui, porque a gente chegou na parte dos salários, né? E essa parte aqui, ela ainda causa algumas controvérsias, por quê? Nem todas as cidades, né, aqui do Brasil, nem todos os estados, o valor do piso salarial do agente de saúde e dos agentes de endemias não estão iguais. Então, eu estava dando uma enrolada para ver se eles iam fazer alguma modificação na lei, mas provavelmente essa modificação talvez seja feita em janeiro de 2023, eu acredito, ou talvez quando tiver igual, né, o salário em todos os estados, em todas as cidades. Algo que, por enquanto, ainda não foi feito. Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui a parte dos valores. Vou falar de uma forma um pouco mais breve, porque eu acho que isso não é tão cobrado, gente, dentro de prova. Por exemplo, quanto ganha o agente de saúde? E tem lá as opções de valores. Geralmente não cai dessa forma, mas eu acho importante vocês estarem sabendo. E depois também eu quero mostrar algumas outras coisinhas para vocês aqui, que aí sim cai na prova. Mas a título aqui, para pelo menos falar que pulou alguma parte, eu vou falar para vocês. De acordo com o artigo 9, o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento das carreiras de agente comunitário de saúde e de agente de combate a endemias para a jornada de 40 horas semanais. Essa parte aqui, realmente nós fazemos 40 horas semanais, ou seja, durante a semana ali nós fazemos 8 horas por dia. Geralmente é de 7h30 até as 4h30 da tarde, parando ali para o almoço. Só que eu já ouvi falar que tem algumas cidades que a enfermeira lá da estratégia, a enfermeira ou enfermeiro, ela, enquanto gestora da unidade, ela pode estar ali, né, fazendo algumas modificações e assim as pessoas, elas poderem fazer horários diferentes, mas mesmo assim cumprir as 40 horas semanais. Isso que é importante vocês estarem guardando, que o profissional, o agente de saúde, o agente de endemias, ele tem que fazer ali 40 horas semanais, tá ok? E, bom, aqui no parágrafo 1º já fala que o piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias é fixado no valor de R$ 1.550 mensais, obedecido o seguinte escalonamento. Olha só. Em 1º de janeiro de 2019 era 1.250, em 2020 era 1.400 e quando chegou em 2021, aí foi para 1.550, que era o valor atual. Bom, gente, eu não sei se vocês estão acompanhando aí as notícias, mas há poucos meses foi aprovado, né, lá o PEC, que aí nós passamos a receber R$ 2.400. Esse é o valor bruto. Porque se a gente for olhar o valor líquido, o que eu ganho hoje é R$ 2.200. Então, por que eu falei que eu estava enrolando para trazer o vídeo? Porque justamente quando você olha para esse valor aqui de 1.550, é o valor que a gente tinha antes do mês de agosto. É isso mesmo? Antes do mês de agosto, realmente era isso aqui que eu ganhava. Só que atualmente, por causa dessa aprovação da PEC, eu passei a ganhar R$ 2.400, o valor bruto. Então, assim, saiu nos noticiários, um monte de gente, né, ficou sabendo desse novo valor. Só que isso está causando um pouquinho de divergência, porque em algumas cidades, as pessoas, os agentes de saúde e de endemias, eles ainda estão ganhando 1.550. Cidades próximas aqui a mim, eles ainda estão ganhando 1.550. Então, o que a gente vai guardar caso caia em prova? Caso você faça a prova e ainda esteja aqui, guarda que o valor é 1.550. Por quê? Porque não são todas as cidades que já entraram no novo valor, então pode causar aí um pouquinho de divergência. Mas voltando àquilo que eu falei, eu acredito, gente, que essa parte de salário aqui não caia na prova, eu já procurei questões para ver se tinha questões sobre a parte dos valores, mas eu particularmente não encontrei. Mas isso aqui eu achei importante falar para vocês, porque afinal de contas vai ser o salário de vocês futuramente. Eu espero que a cidade que vocês vão aí prestar concurso, né, prestar a prova,
já vão estar com o valor atualizado, bonitinho, que é sempre bom, tá ok? E esse valor aqui, lembrando, não é só para os agentes de saúde, é também para os agentes de endemias. Já no parágrafo 2º, diz que a jornada de trabalho de 40 horas semanais, exigida pela garantia do piso salarial previsto nesta lei, será integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate a endemias em prol da família, da comunidade. Basicamente, gente, esse parágrafo 2º, ele quer dizer o seguinte: para você receber o seu salário ali bonitinho, você tem que cumprir as 40 horas semanais trabalhando lá na sua área de atuação, passando nas casas das pessoas, fazendo as visitas, ou seja, cumprindo ali o seu horário bonitinho, porque às vezes, né, eu não sei como são nas outras cidades, o trabalho do agente de saúde, o agente de saúde, de certa forma, ele e o agente de endemias, ele trabalha meio solto, ele consegue ali estar organizando a própria agenda. Então, aqui está frisando que para você receber o seu salário bonitinho, sem nenhum tipo de desconto, também trabalhe certinho, cumpra a sua jornada, cumpra a sua carga horária, que não vai ter nenhum problema. Basicamente, é isso que o parágrafo 2º está dizendo. E o parágrafo 3º diz o seguinte, olha só: o exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Federal, assegura aos agentes de que trata esta lei a percepção de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento ou salário base. Essa parte aqui também é importante você guardar para a prova que o agente de saúde, o agente de endemias, eles poderão ter direito ali à insalubridade, né? Depois que é confirmado ali se tem a necessidade dela. Porém, gente, na prática, eu particularmente não recebo por insalubridade. Eu não sei como são nas outras cidades, mas pelo andar da carruagem eu acredito que não. Mas aqui na lei diz que, dependendo ali do que for analisado, que precisa ser algo que seja analisado para você receber insalubridade, que seja comprovado que você está trabalhando em condições insalubres. Ele teria esse direito, na teoria. E, bom, mas o que aqui que é importante de eu estar falando com vocês, aqui no artigo 5º, no parágrafo 5º diz que o piso salarial de que trata o artigo 1º, como eu falei que até então na lei é 1.550, ele é ali ele sempre é reajustado no primeiro dia, né, do ano, como de costume. Então eu acredito que em janeiro de 2023 vai vir R$ 2.400 oficialmente aqui para esta lei. Mudando isso, aí eu consigo fazer um vídeo mais bonitinho, porque fica chato a gente fazer um vídeo, sendo que o meu salário mesmo não é mais isso, mas em algumas cidades ainda é esse salário. E bom, daqui a gente já vai partir para o artigo 9 mesmo, só que é o artigo 9G, que fala aqui dos planos de carreira dos agentes comunitários de saúde. Essa parte aqui é importante porque essa aqui sim, eu já vi questões formuladas para a prova, inclusive deixei uma aqui no final do vídeo para vocês estarem respondendo e depois eu boto a resposta no domingo lá na aba comunidade. É bom que vocês já vão estar aí treinando aí bastante. Então ela vai falar dos planos de carreira dos agentes de saúde e dos agentes de endemias, que esse plano de carreira ele deve obedecer a algumas diretrizes. Primeiro, remuneração ela tem que ser paritária dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Se aumenta para um, aumenta para outro, não pode ficar desigual. Tanto que essa lei trata das duas funções, né, dos dois cargos. Tudo que explica sobre o agente de saúde, também explica sobre o agente de endemias. Então, ali, se tem um aumento, tem que ser aumentado para os dois. O aumento deve ser para os dois. Definição de metas dos serviços das equipes também é uma coisa importante para o plano de carreira. Até mesmo para a equipe, ela ter uma base ali do que é para ser feito. Terceiro, estabelecimento de critérios de progressão e promoção. Ou seja, aquela pessoa que está trabalhando ali já tem um tempinho, é importante esse critério de progressão e de promoção, porque senão já pensou se você trabalhasse e sem aquela perspectiva de crescer ou de ganhar algo a mais. 4. Adoção de modelos e instrumentos de avaliação que atendam à natureza das atividades, assegurados os seguintes princípios, transparência do processo de avaliação, assegurando-se ao avaliado conhecimento sobre todas as etapas do processo e sobre o resultado final. É realmente aquela coisa de ser por meio das provas ou provas e títulos, a pessoa ela ter depois ali
o acesso ao gabarito dela, dependendo da pessoa, né? Se ela ficou na prova até 1 hora antes do final, ela pode levar o caderno de questões para casa, ou seja, aquela coisa assim, realmente bem transparente. E letra B, periodicidade da avaliação. Geralmente, as provas dos agentes de saúde em endemias são de 4 em 4 anos. Então, guarda que um dos critérios, né, um dos princípios é a periodicidade da avaliação. Letra C, contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do serviço. Ou seja, é aquela pessoa que está ali também contribuindo, está ali ajudando. Depende dele, não só apenas da administração pública. Adequação aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho. Olha só, adequação aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho, de forma que eventuais condições precárias ou adversas de trabalho não prejudiquem a avaliação. E direito de recurso às instâncias hierárquicas superiores, ou seja, aquela pessoa teve um probleminha, ela tem aquele direito de recorrer a algo maior para estar buscando ali uma solução. Bom, essa parte aqui, então, foca porque ela cai em prova. Agora, gente, outra parte importante é o artigo 10, que diz que a administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do agente comunitário de saúde ou do agente de combate a endemias, de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses. O que isso quer dizer, esse artigo 10? Que eles não podem simplesmente olhar para minha cara e falar: Tayane, não quero mais você aqui não, tchau, vou te mandar embora. Não pode ser assim. E por que não pode ser assim? Porque se eles mandarem embora, é numa dessas hipóteses que tem aqui. Atenção, porque isso cai em prova. Só se, por exemplo, eu cometer prática de falta grave dentre as enumeradas no 482 das leis do trabalho. Por exemplo, fui lá e roubei. Igual acontecia um caso aqui, né, na minha cidade, de uma moça que o agente de saúde, o agente de endemias, ele pode estar pedindo alguns documentos para o morador. Não necessariamente ele tem que pedir CPF e identidade, mas alguns pedem. Geralmente eu tento pedir só o cartão do SUS para não ter dor de cabeça, mas ele pode pedir a identidade, ele pode pedir o RG, pelo menos para ele estar ali conferindo alguns dados. E teve uma situação aqui na minha cidade que teve uma pessoa que ela pegou, né, a documentação de uma pessoa, de um morador, e fez compras numa loja. Isso deu um problema muito grande e ela perdeu o cargo. Isso foi uma falta grave. Ela pegou a documentação de uma pessoa, ela fez compras no nome dessa pessoa, então foi um delito, foi um ato falho, ela não poderia ter feito isso, então ela perdeu o cargo. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Então, se você já é agente de saúde, você não pode, por exemplo, trabalhar numa outra coisa lá dentro da prefeitura, ou, eu quero ser inspetora do estado, um exemplo, também não pode. Necessidade de redução de quadro de pessoal por excesso de despesa. Olha só, necessidade de redução de quadro de pessoal por excesso de despesa. É tipo aquela coisa mesmo do excesso de contingência. A administração, ela não está aguentando pagar todo mundo, então ela vai declarar ali que está com excesso de funcionários, então nesse caso ela vai ter que adotar algum critério e mandar embora, mas ela vai ter que provar que ela não está aguentando pagar tanta gente, então nesse caso ela poderia mandar embora. E insuficiência de desempenho, apurado em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico adotado de efeito suspensivo, que será apreciado em 30 dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas. Ou seja, aquela pessoa ali, ela não está rendendo, então vai ter que criar um critério, avaliar aquela pessoa dentro de 30 dias, aí isso realmente vai ter que ficar a cargo da administração, mas é bom que vocês guardem pelo menos o método. Vai ficar a cargo da administração e ali dentro vai ver se aquela pessoa, então, vai continuar ou não, se ela está rendendo ou não, se ela está contribuindo ou não. Nesse caso, ela poderá ser mandada embora por estar insuficiente ali, o desempenho dela não está ajudando em nada, tá bom? E no caso do agente comunitário de saúde, o contrato
também poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não atendimento ao disposto no inciso 1º do artigo 6º, ou em função da apresentação de declaração falsa de residência. É uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. Se você, na época que você se inscreveu, você fingir que mora no endereço e não morar ali naquele endereço, você não morar dentro da comunidade, a prefeitura ela pode te mandar, então fica aí até o artigo 10. Vou deixar aqui a questão para vocês estarem respondendo. E aí no domingo eu coloco lá na aba comunidade, tá? Dos objetivos do serviço. A gente acabou de ver todas essas coisas. Então respondam aí. Domingo eu ponho na aba comunidade a resposta. Bons estudos para vocês, gente. Quem vai fazer a prova esse mês, boa prova. Obrigado pela atenção de vocês aí comigo esse tempo todinho. E bons estudos!